Vamos ler Isaías, capítulo 62. Isaías 62. Antes de ler, irmãos, vamos mais uma palavra de oração. Pai, nós confiamos esse tempo a Ti mais uma vez, pedindo que o Senhor faça o Teu depósito em nossos corações, pedindo que o Senhor impressione os nossos corações para aquilo que o Senhor deseja destacar para o nosso espírito nessa tarde, Senhor. Fala aos nossos corações com respeito a esses utensílios da Tua casa, e venhamos decorar as nossas vidas com aquilo com que o Senhor já estabeleceu na eternidade. Por isso pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para enxergarmos o Teu coração e os Teus testemunhos em nome do Senhor Jesus. Vou ter uma incrível capacidade de síntese agora, porque, como nós já combinamos, não vou passar de 5:30. Então, na verdade, o que eu gostaria de fazer é falar muito rapidamente desses 3 utensílios da casa de Deus que completam então assim o testemunho do Senhor. Nós temos que considerar diante dele a questão do testemunho visível, da palavra dele e da casa dele. Então, se os irmãos saírem desses encontros que tivemos juntos, considerando e perguntando ao Senhor qual é o testemunho dele, eu sinceramente já me dou por muito satisfeito, porque nesses dias, como vimos ontem lá em Ezequiel, o Senhor tem tido dificuldade em encontrar pessoas que estão na brecha clamando por sua cidade, por seu testemunho. Ali, quando Jerusalém foi destruída, o Senhor revela a Ezequiel que ele procurou, antes da destruição de Jerusalém, ele procurou alguém que estivesse na brecha orando por Jerusalém e não encontrou ninguém. Então, irmãos, nesses dias difíceis que vivemos, como Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, os últimos tempos serão dias difíceis porque os homens serão egoístas. Primeira característica da apostasia dos nossos tempos: somos egoístas. Inclusive enxergamos o cristianismo de uma forma egoísta. Enxergamos o Senhor Jesus de uma forma egoísta. Enxergamos o supremo propósito de Deus de uma forma egoísta. Então o Senhor precisa romper esse egoísmo que temos para que então nós enxerguemos ao Senhor de uma forma melhor, de uma forma desvendada, sem véus, de uma forma mais clara. O Senhor precisa iluminar nossa mente, renovar os nossos pensamentos com respeito aos seus testemunhos, para então ganharmos clareza nesses dias. Então, sobre oração, irmãos, eu gostaria de ler apenas esse texto aqui em Isaías 62, no versículo 1, que fala: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem... Peraí que eu não estou lendo. Porque como o jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E aí o versículo 6 e 7, irmãos. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmãos, o que eu gostaria apenas de colocar com respeito às orações e quando a igreja se reúne para orar,
é que nós também devemos nos desvencilhar um pouco da perspectiva egoísta que temos. Às vezes nossas reuniões de oração, elas têm um cunho muito egoísta. Às vezes nós nos encontramos para orar, para cada um fazer seus pedidos sobre as suas necessidades, sobre os seus desejos, não é? Às vezes nós colocamos um fardo para os irmãos de pedidos de oração que nós nem mesmo oramos, o que parece ser muito injusto com os outros irmãos, né? Um assunto que eu não tenho um real interesse, porque numa assembleia eu vou entre os irmãos e peço que eles orem por aquilo, por mim. Nós temos às vezes uma mentalidade equivocada sobre oração, porque o Senhor Jesus, ali no Sermão da Montanha, nos ensina como devemos orar. E ali no Sermão da Montanha, o Senhor nos ensina a fazer nossas orações em necessidades pessoais, de vontades, de anseios, de medos, de uma forma muito íntima com Ele. Então o Senhor Jesus fala lá em Mateus 5, Mateus 6, quando orares, entre em teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições, como faz os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque antes que nós abramos nossa boca para pedir ao Senhor, o Senhor já sabe as nossas necessidades. Há uma oração, irmãos, que nós precisamos aprender a desenvolver, aquela oração individual com Deus. Nós precisamos ter um tempo individual com Deus em oração. Precisamos aprender a desenvolver um relacionamento com Deus. Os nossos medos, nossas ansiedades, petições de qualquer esfera e qualquer dimensão podem e devem ser apresentadas a Deus. Em Filipenses, Paulo não fala isso? Todos os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Deus, ele não rejeitará as nossas súplicas. Não há, como Deus é poderoso e infinito em sua grandeza, não há para Deus coisas pequenas ou grandes. Para Deus não há diferença entre salvar uma pessoa que está doente numa cama, num estado terminal, e não há diferença nenhuma de eu pedir para o Senhor que eu não me atrase numa reunião que eu tenho de tarde. Essas noções nossas de impossível e possível são porque nós humanos somos muito limitados. Mas o nosso Deus, que para Ele não existe nada impossível, não há nada para Ele que é difícil. Não há nada que Deus faça assim, não, essa oração sua é muito difícil de eu atender. Esse pedido seu é muito fácil de eu atender. Para Deus não há isso, não há essa escala de percepção. Deus nos encoraja a estarmos diante dEle, orando o tempo todo, tendo um relacionamento com Ele, colocando os nossos pedidos a Ele. Como o irmão C.S. Lewis sugere, também é uma mudança de paradigma na nossa mente, porque nós não oramos para mudar o coração de Deus. Nós oramos para que Ele mude o nosso coração. Enquanto oramos a Deus, Ele muda o nosso coração. Enquanto oramos a Deus, colocamos nossos medos, nossas ansiedades. Quando nós oramos pelos outros, Deus vai falar ao nosso coração com respeito aos outros, com respeito à nossa vida. E aí a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, nos inunda quando nós apresentamos diante de Deus nossas petições. Ou os irmãos acham que o nosso conselho e a nossa opinião, ela é melhor e mais sábia do que o conselho do Deus Todo-Poderoso. Será que poderá em algum momento Deus falar assim, nossa, eu ia fazer outra coisa, mas porque o Pablo pediu, eu vou mudar de direção, eu vou mudar de caminho? Isso é impossível, irmãos. O nosso Senhor, Ele já tem tudo estabelecido. O grande desafio nosso é, enquanto oramos a Ele, ouvirmos a voz dEle. E parece ser paradoxal isso, porque nós oramos a Deus para ouvir a voz dEle. Oramos a Deus para buscar nele refúgio, consolo, segurança para as nossas vidas. Então o irmão C.S. Lewis ele também faz uma afirmação muito interessante. Como o nosso Deus é um Deus eterno, um Senhor de todas as coisas, um Senhor que está fora do tempo, não há nenhuma surpresa que pode acontecer para Ele. O Senhor, Ele não vai se arrepender ou mudar de direção, dentro daquilo que Ele já preordenou eternamente. E quando a Bíblia coloca essa expressão, e algumas pessoas até questionam, quando, por exemplo, lá em Noé, a Bíblia vai falar que Deus se arrependeu de fazer o homem, as pessoas falam, mas que Deus é esse que começou a fazer uma coisa e se arrepende? Então aquela palavra no original, Ele está mudando o tratamento com o homem, Ele está mudando a direção. Não é que Deus se arrependeu no sentido, fiz uma coisa errada, porque Deus não faz nada errado. Deus não pode se arrepender, Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para falar, nossa, isso que eu fiz foi uma bobagem. Tudo está absolutamente no controle de Deus. E a nossa mente e o nosso espírito, enquanto oramos a Ele, precisa encontrar essa verdade. O nosso coração, enquanto ora, precisa aprender a encontrar descanso em Deus.
De forma, irmão, que quando nós oramos a Deus e clamamos a Ele, C.S. Lewis diz isso, que o Senhor estabeleceu na eternidade passada todas as coisas, mas pode ser que Ele estabeleceu na eternidade passada uma situação que vai se cumprir hoje por causa da nossa oração no presente. Olha que loucura, né? Pensar como esse irmão sugere. Na verdade, irmãos, Deus deseja que nós trabalhemos em favor dele, do seu propósito, em oração, porque isso vai primeiramente mudar a nossa vida. E nós então vamos poder participar do trabalho e da obra eterna dele. Mas, irmãos, eu não gostaria de entrar na questão da oração individual, porque não temos tempo. O que eu gostaria de encorajar os irmãos a depois pegarem as orações registradas na Bíblia pela igreja. Porque nós vamos perceber que as orações que Paulo fazia aos Efésios, aos Colossenses, as orações registradas no livro de Atos, são orações sempre na perspectiva do testemunho e do propósito de Deus. Quando nós nos ajuntamos para orar como igreja, as nossas orações precisam falar: Senhor, estamos aqui para perguntar a Ti qual é o Teu interesse. Estamos aqui orando, Senhor, para que o Senhor revele para nós qual é o Teu coração. As nossas orações corporativas precisam acompanhar essa revelação que lemos aqui em Isaías 62, que Deus tem nessa terra homens e mulheres que em todo o tempo têm clamado a Ele por Jerusalém, pelo seu testemunho, e não dão descanso a Deus por causa do nome dEle e do testemunho dEle. Há homens e mulheres nessa terra que verdadeiramente têm um coração de peregrinos, que não têm prazer nas coisas dessa terra e que estão diante do Senhor clamando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não há nessa terra ninguém em quem eu tenha meu prazer. Tu és o meu único prazer. Senhor, olha como o teu nome tem sido difamado. Olha como o teu nome tem sido desprezado. Quando vemos situações de morte, guerra, estupro, violência, genocídio, nós deveríamos olhar e: Senhor, o teu nome precisa ser estabelecido nessa terra. O Senhor é o Senhor de Jerusalém. A palavra Jerusalém, cidade de Jerusalém, significa cidade da paz, né? A cidade do Shalom, a cidade da paz, como o rei de Salém se manifesta lá em Gênesis, o rei da paz, figura de Cristo. Irmãos, nós devemos clamar pela paz no testemunho do Senhor. E essa paz e esse testemunho será plenamente realizado quando o nosso Senhor voltar. Nós devemos, irmãos, muitas vezes, olha só, pensem bem, nós saímos da nossa casa, pegamos o nosso carro, pegamos um ônibus, encontramos com os irmãos. Qual que é a nossa pauta de oração? Vamos orar pelo meu vizinho, vamos orar pelo meu porteiro, vamos orar porque eu... São coisas lícitas, irmãos. Eu não estou nem desencorajando os irmãos a terem esses momentos. Mas existe uma oração representativa e corporativa da igreja que só a igreja pode fazer. Existe uma oração que quando nos reunimos, nós falamos: peraí, irmãos, vamos orar pelos interesses do nosso Senhor. Vamos orar para que Jerusalém seja estabelecida. Vamos orar para que haja paz nessa terra, e não uma paz barata, selada por um anticristo ou selada por políticas humanas, mas selada pelo Rei dos Reis, no momento em que ele assumiu a sua posição de direito nesse planeta. Então não parece, irmãos, ser contraditório noivas se encontrarem para orar e não pedir para o noivo voltar? Não parece ser contraditório? Isso não expõe nossas reuniões de oração? Isso não expõe nosso coração quando nós sentamos para orar? E nós ainda falamos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, realmente eu não tenho tempo para entrar nisso, mas é muito grave, irmãos. É muito grave falarmos em nome do Senhor uma coisa que Ele não falou. E nós colocamos o Senhor muito frequente em nossa boca de uma forma desavisada. E aí nós assustamos quando lemos lá em Mateus 7 o Senhor falando: nunca vos conheci. Pessoas que fizeram tantas coisas em nome dEle. Profetizamos em nome dEle, curamos os enfermos em nome dEle, expulsamos demônios em nome dEle. E o Senhor: então lhes falarei explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Também os irmãos sugerem que essa expressão aí, nunca vos conheci, talvez se a gente pegar isso na expressão, na estrutura ali do original, é: vocês nunca deixaram eu me aproximar de vocês. Vocês fizeram as coisas em meu nome, trabalharam em meu nome. E olha que ali o Senhor Jesus fala assim: muitos naquele dia me dirão.
Não são poucos, irmãos. Muitos naquele dia me dirão: irmãos, nossas reuniões de oração precisam ser centradas em Cristo. Nossas reuniões de oração precisam querer ver a Cristo. Não ver as nossas necessidades, não ser uma reunião quase de autoajuda, uma reunião em que nós vamos clamar para alguém nos ajudar, as nossas depressões, nossas derrotas pessoais, nós vamos despejar nos irmãos para que eles orem por nós. As nossas reuniões de oração precisam ser cristocêntricas e clamar para que o nome do Senhor Jesus seja sempre exaltado. Sentarmos juntos, orarmos, falarmos: Senhor, nós saímos da nossa casa e viemos aqui para dizer isso a Ti. O Senhor merece a adoração de todos os seres desse planeta. E então clamamos a Ti, Senhor: Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele ensina nos evangelhos, fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Irmãos, quando o Cordeiro que está no trono se manifestar, Ele pessoalmente enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele será o nosso guia. Ele nos levará para as águas da vida. Irmãos, tem alguma oração mais sábia nossa do que pedirmos isso? Tem alguma oração mais sábia diante de tanta tragédia, de tanta desgraça nessa terra, nós clamarmos: Senhor, o Teu povo não aguenta tanta injustiça. O Teu povo não aguenta mais como que os ímpios têm prevalecido. Ó Senhor, desce com poder, estabelece o Teu reino de paz, acaba com essa desgraça, prende Satanás, traga a vitória para o Teu povo e exalte o Teu nome. Mas às vezes nós não oramos assim, irmãos. Essa é uma oração importante que só a igreja pode fazer. Essa é uma oração corporativa que ora buscando os interesses do Senhor Jesus. Então, irmãos, pensem depois nisso. Pensem se nós temos orado pelos interesses de Deus ou nós temos orado pelos nossos interesses. Pensem a respeito se nós somos um desses que estão dia e noite diante de Deus, o lembrando do testemunho dele, lembrando o Senhor Deus de Jerusalém. É como nós lemos ontem, Lamentações capítulo 5. Quando olhamos a destruição do testemunho de Deus, né, e aí Jeremias vai falar: olha, as nossas virgens foram forçadas, as nossas virgens foram estupradas, os nossos anciãos, né, eles foram desrespeitados, os moços foram levados cativos para a Babilônia, nossa pele agora está grudada no nosso osso porque nós passamos fome. E aí Jeremias faz aquela pergunta de Jeremias 1,12: não vos comove isto? Será que isso não nos comove, ver o testemunho do Senhor do jeito que está e nós estamos tranquilos? Talvez uma das respostas para isso é porque nós não temos entendido que Deus tem um testemunho. E Deus anela por esse testemunho dele. E nós devemos anelar por esse testemunho. Por isso que a oração final de Lamentações de Jeremias também parece ser uma boa oração para nós. Senhor, encaminha, redireciona o nosso caminho, converta-nos dos nossos caminhos errados, e aí seremos convertidos, para que então nós voltemos para Jerusalém, para que a nossa vida seja completamente apegada a Jerusalém. Os irmãos recordam do Salmo 137, um salmo na época do exílio, né, escrito na época do exílio: à margem dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Estamos numa terra onde o inimigo tem prevalecido, o mundo jaz no maligno. E o Senhor, Ele roga ao Pai, fala assim: não tem jeito de tirá-los do mundo. Ô Pai, mas eu te rogo que o Senhor os livre do mal. E o Senhor então, Ele fala: eu digo essas coisas para vós outros, para que não vos escandalizeis, mas o mundo vos odiará. Não nos parece estranho, irmãos, não orarmos pela libertação do povo de Deus nesses dias, não orarmos para que o Senhor termine com essas coisas? Será que nós já não fizemos algumas alianças e alguns pactos com essa terra, de maneira que não está tão desagradável para nós vivermos aqui? Será que as nossas orações, elas são com a janela aberta em direção a Jerusalém? Então, ali no Salmo 137, os salmistas falam: aqueles que nos levaram cativos, eles falavam para a gente: entoai-nos os cânticos de Sião. Cantem os cânticos que vocês cantavam em Jerusalém. Mas nós ali pendurávamos nossas harpas nos salgueiros, nós não cantávamos ali. E aí vem a pergunta do salmista: como cantaríamos os nossos cânticos em uma terra estranha?
Como nós podemos estar felizes na Babilônia? Como podemos ter, né, segurança, tranquilidade num mundo que nos odeia? E aí o salmista fala: apegue-se-me a minha língua ao paladar e resseque a minha mão direita, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Se eu não preferir a ti, Jerusalém, a minha maior alegria. Oh, irmãos, nesses dias de muita confusão e trevas, o Senhor anela que o nosso coração se apegue ao testemunho celestial, às coisas dele. E são coisas e discursos completamente diferentes do discurso desse mundo. As nossas reuniões de oração precisam ser um clamor sincero de uns peregrinos que desejam chegar em sua pátria celestial, que desejam chegar no seu porto seguro, como diz o Salmo 107. O nosso Senhor Jesus é o nosso destino. E enquanto não chegarmos no Senhor Jesus, não podemos estar 100% felizes. Então, irmãos, nos expõe muito constatarmos que nós raramente ou nunca, nós temos tido aquele coração de Maranata, vem Senhor Jesus. Então, será que nós não temos estado muito focados até no serviço ao Senhor e esquecido do seu testemunho, do seu nome? Então, o Salmo 137 vem para nos alertar nisso. Não me convidem para eu ser feliz aqui. Não me convidem para eu armar minhas tendas e morar aqui. Minha pátria não é daqui. E enquanto o meu rei não estiver visivelmente reinando sobre essa terra, não darei descanso ao meu coração. Pedirei, rogarei sempre ao Senhor, para que Ele não se esqueça de nós e Ele venha rápido para nos resgatar, nos redimir dessa terra e Ele prevalecer contra todos os seus inimigos. Então, irmãos, a questão das reuniões de oração, dos nossos ajuntamentos, quando a igreja ora, eu convido os irmãos a meditarem de uma forma muito mais estratégica com respeito aos interesses do Senhor. Chegarmos diante do Senhor numa reunião de oração e falar: Senhor, nós temos muitas demandas, mas depois eu entro no meu quarto e eu faço os pedidos a Ti, porque o Senhor conhece todos eles. Mas agora, como família, como corpo e como exército de Ti, estamos aqui para reivindicar a autoridade do Teu nome. E estamos aqui para orar, para que o Teu reino venha, para que seja feita a Tua vontade, seja na nossa cidade, seja na nossa assembleia, seja nesse país. Senhor Jesus, volta. Jerusalém necessita ser restaurada. Ela necessita voltar a ser o louvor de toda essa terra. E ela um dia o será, irmãos. Jerusalém, e aí é o espiritual se tornando visível. Então, é a figura da cidade de Jerusalém se encaixando com o espiritual que descerá dos céus. Porque quando olhamos ali a revelação final de Apocalipse 21, 22, nós vemos a nova Jerusalém descendo dos céus. O testemunho de Deus sendo cumprido nessa terra. Creio que esse é um dos pontos muito importantes que a igreja deve se exercitar em oração. O segundo ponto, irmãos, é sobre o partir do pão. E realmente não teremos tempo para fazer alguma abordagem um pouco mais profunda sobre o partir do pão. Mas eu insisto com os irmãos a pensarem que tudo aquilo que é estratégico, importante, fundamental para o Senhor Deus, isso o inimigo tem trabalhado para destruir. Sempre será assim. O inimigo sempre está focado e olhando contra aquilo que testemunha de Deus diretamente. Aquilo que não é muito do interesse, aquilo que não testemunha tanto do Senhor, Satanás deixa até prosperar, ele nem tem tanta preocupação, mas aquilo que toca o coração de Deus, ali o Satanás se enche de fúria e ele dedica suas energias e suas estratégias para destruir o verdadeiro testemunho de Deus. E o partir do pão, ele também tem todo esse potencial ao longo do tempo de termos perdido qual que é a mensagem, qual que é a natureza do momento em que partimos o pão. O que eu posso dizer, nesses 10 minutos que eu vou falar sobre o partir do pão, é que a questão da instituição da mesa do Senhor, ela é mencionada 4 vezes na Bíblia. 3 vezes nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e 1 vez em Corinto, quando Paulo vai falar. As 3 vezes mencionadas nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a abordagem ali é histórica. Ali, os evangelistas estão registrando aquilo que o Senhor Jesus instituiu. Então, nessas 3 passagens, muito parecidas até, ali nós vemos como o Senhor ordena aos seus discípulos lembrarem da sua obra do Calvário, participarem do pão
em memória do corpo partido e participarem do cálice em memória do sangue derramado. Esse é o sangue da nova aliança. E nós devemos fazer isso em memória de Cristo. Quando lemos sobre o partir do pão em Corinto 11, 1 Coríntios capítulo 11, ali a perspectiva já não é histórica, mas já é a aplicação da mesa do Senhor numa assembleia. Ali não temos mais a perspectiva histórica, apesar de Paulo fazer uma abordagem histórica. Mas ali já tem uma avaliação de um apóstolo sobre como aquela assembleia, como aquela igreja em Corinto estava partindo o pão. E os irmãos lembram o que estava acontecendo lá em Corinto? Ali haviam pessoas, algumas muito ricas, outras muito pobres, e eles, quando se ajuntavam no mesmo lugar para partir o pão, para participar da mesa do Senhor, umas traziam muita comida e comiam sozinhos, sem olhar para os outros irmãos, e às vezes traziam muito vinho e bebiam ao ponto de se embriagar, e outros irmãos que eram mais pobres, outros irmãos que eram mais carentes, não tinham nem o que comer. E aí Paulo ele faz uma sentença que eu gostaria que os irmãos meditassem, porque Paulo fala: vós vos ajuntais para pior. Vocês se encontram? Vocês acham que esse partir do pão honra a Deus? Melhor é vocês não se encontrarem, porque isso que vocês fazem não é a ceia do Senhor. Irmãos, nós temos que aprender que nem sempre o que falamos é a realidade espiritual. Nem sempre, não. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos partindo o pão. Se não existir realidade espiritual para aquele momento, não é partir do pão. Não é só porque nós, gostei da expressão que o irmão usou ontem, né? Não é só porque eu estou numa garagem que eu sou um carro. Mas, de qualquer forma, irmãos, todas as questões de Deus exigem realidade espiritual. Porque se não existir realidade espiritual, será apenas fachada, será apenas costume, será apenas alguma tradição, mas o Senhor não estará nisso. Se um incrédulo desejar ser batizado, né, e a igreja não tem como sondar o coração dele, e ele vai falar que creu no Senhor, e nós não sabemos se creu mesmo, ele pode fazer uma profissão de fé, e ali os irmãos descerem ele as águas, externamente para todos nós vamos acreditar que ele foi batizado, mas espiritualmente ele não pode ser batizado, porque carece de uma realidade espiritual por trás daquela atitude. Uma pessoa, para ser batizada de verdade, ele necessita estar na realidade daquele testemunho. Né? Quando nós até costumamos brincar isso, quando nós partimos o pão, às vezes aquele vinho foi pego numa prateleira de um supermercado. Aquele vinho não foi consagrado ou nada especial antes de ir ali. O que torna aquele cálice, o cálice de bênção e da comunhão entre os santos, é a nossa fé naquele momento de lembrarmos de Cristo. Então, irmãos, as questões para nós é a realidade espiritual que nos envolvem. E ali em Corinto, a única vez na Bíblia que o Espírito Santo vai registrar para nós uma assembleia partindo o pão, essa assembleia foi condenada. A única experiência na Bíblia em que o Senhor registra um grupo de pessoas querendo lembrar do Senhor Jesus, fazendo alguma coisa em memória dele, Paulo fala: o que vocês estão fazendo não pode ser em memória do Senhor, porque essas atitudes suas não têm o Espírito do Senhor. Por isso, aí é muito interessante. Paulo proíbe eles de participar? Não, irmãos, porque isso é instituição do Senhor e nós devemos partir o pão. Mas ele clama a esses irmãos para que eles reavaliem aquilo e eles discernam o corpo. Irmãos, o partir do pão é um exercício de discernimento de corpo. Nós partimos o pão discernindo o corpo de Cristo. Partir o pão não é um momento de cânticos, não é um momento de alegria. Pode ser depois de partirmos o pão, como o Senhor Jesus fez. Após partir o pão com seus discípulos, eles entoaram um hino. Mas o momento que precede o partir do pão, quando nós nos achegamos humildemente diante da mesa do nosso Senhor, nós precisamos examinar a nós mesmos e discernir o corpo. E permitir que antes de participarmos daqueles elementos, o Espírito Santo examine a nossa vida, se temos esquecido de outras pessoas, se temos menosprezado o corpo de Cristo, se temos ignorado o corpo do Senhor. Porque não fará sentido, irmãos, nenhum. Não haverá realidade se eu participar desse momento desprezando o corpo de Cristo, pelo qual eu dou testemunho. Se eu estou naquela mesa, eu estou dando testemunho que Cristo morreu, não só por mim, mas por outras pessoas.
Como o irmão mencionou, se nós pegamos o trigo ou se pegamos a uva, nós podemos separar isso, né? O grão de uva, ou a cevada, ou o trigo, mas quando nós pegamos o trigo e transformamos isso em pão, ele não pode ser mais separado. Você não pode mais separar individualmente. O corpo de Cristo não foi feito agora para a gente ver as pessoas individualmente, nós precisamos ver coletivamente. Da mesma forma, o vinho. A partir do momento que os grãos de uva são moídos e eles se tornam um suco, ou se tornam vinho, como nós vamos separar? Quando a gente olha para um cálice, quem é quem aqui? Essa gota sou eu, essa gota... Não, nós estamos completamente interligados. E Paulo fala que é um absurdo partirmos o pão desprezando os irmãos que estão ao nosso redor. É um absurdo e isso não pode ser feito. Não pode ser possível eu ir partir o pão e a minha vida desprezar. E eu fazer, entre aspas, que meu irmão careça de fome, de comida e de bebida, isso pode ser espiritual, isso pode ser físico, pode ser material, e eu pensar só em mim. Não haverá realidade, porque esse momento me convida para olhar o corpo e não para olhar a minha pessoa com o Senhor Jesus. A obra do Partir do Pão é uma obra coletiva. Eu não conheço, os irmãos têm mais rodado aí, podem até falar, eu não conheço, nunca ouvi algum irmão ensinar ou encorajar uma pessoa a partir o pão sozinha. Não sei se algum irmão já ouviu isso. Nós nunca ouvimos uma pessoa sozinha partindo o pão. Porque desde as tradições apostólicas e desde o ensinamento, é claro que os irmãos eles se encontram para partir o pão, porque essa é uma manifestação coletiva. É uma celebração que o Senhor Jesus salvou várias pessoas e nós agora fazemos parte do corpo dele. Então, irmãos, o que eu queria deixar para os irmãos meditarem, porque um dos utensílios do testemunho da igreja é o partir do pão. Mas é o partir do pão com todo o seu poder e realidade espiritual. Porque o partir do pão com realidade espiritual transforma as nossas vidas. Quando verdadeiramente enxergamos o Senhor Jesus no partir do pão, nossa vida é mudada. Os irmãos lembram daqueles discípulos no caminho de Emaús? O Senhor ensinando a eles e conversando com eles. Mas é no momento que o Senhor ora ao Pai e parte o pão que os seus olhos são abertos. Porque, irmãos, muitas vezes em nossa vida nós vamos enxergar o Senhor Jesus nos irmãos. Muitas vezes na nossa vida nós começamos a achar que o Senhor Jesus está sumido. Não, Ele está operando e falando através dos irmãos. Então, irmãos, o partir do pão é uma expressão de humildade da nossa parte, né, de reconhecer que nós fazemos parte de um propósito muito maior, que extrapola a nossa vida individual e que abrange muitas outras pessoas. Em João não entra na questão do partir do pão em específico, quando João escreve. O encargo de João, quando escreveu o seu evangelho, lá em João 13, é falar da antessala do momento do partir do pão, que foi o lavar dos pés. Então, antes da ceia, há um lavar dos pés. Então, o Senhor, nós conhecemos muito bem essa história, né? Já foi muito falado disso. Uma época que não existia asfalto, uma época que o pessoal andava em terra batida e andavam de sandálias, e era costume chegarem na casa de alguma pessoa, né, e terem ali principalmente um escravo. Na verdade, não era um escravo, era filhos de escravo, né, porque o serviço era tão indigno que nem um escravo era colocado para lavar os pés. Eles colocavam os filhos dos escravos para lavar os pés dos convidados. E ali, quando eles chegam ali, naquele lugar que Marcos providencia, eles entram ali, eles começam a olhar um para o outro e falam, quem que vai lavar os nossos pés? Cadê o escravo para lavar nossos pés? Porque eles iriam sentar numa mesa, e a mesa não era como a nossa, mais alta, é uma mesa baixa, aqueles pés fedorentos e sujos, um no lado do outro, não poderiam comer dessa forma. Então alguém deveria lavar os pés. E nessa hora, irmãos, o Senhor Jesus, Ele tira as suas vestes, se cinge de escravo e lava os pés dos seus discípulos. Irmãos, mas isso o Senhor falou que Ele fez para nos deixar de exemplo. Ele fala, eu fiz isso para que vocês também façam isso. Então, nós queremos que o Senhor Jesus lave os nossos pés, mas nós não queremos lavar os pés dos nossos irmãos. Então, irmão,
você tem agido errado, você não é digno, e a gente não lava os pés, porque o lavar dos pés, como o Senhor Jesus fala com Pedro, é uma figura daquele errar, daquela sujeira do cotidiano, que todos nós temos. 1 João fala, aquele que fala que não tem cometido pecado é mentiroso. Todos nós pecamos. Em Tiago também vai falar, quando ele fala da língua, né, ele fala, porque nós tropeçamos em muitas coisas. Irmãos, todos nós temos pés sujos e precisamos lavar os pés uns dos outros. E nós lavamos os pés uns dos outros porque o Senhor Jesus nos lavou completamente. É por isso que o Senhor fala para Pedro, né, porque Pedro fala para o Senhor, não, de jeito nenhum, o Senhor jamais lavará meus pés. Aí o Senhor fala, eu vou lavar seus pés, Pedro. E Pedro, sanguíneo do jeito que ele era, então o Senhor me lava todo. Então não é só os pés, me lava todo. E o Senhor fala, não, Pedro, é só os pés. Você já foi lavado, é só os pés, Pedro. Mas, irmãos, para nós o grande desafio, lavamos os pés uns dos outros, e depois de lavarmos os pés uns dos outros, na comunhão, na nossa humilhação, porque às vezes é humilhante para nós, então adentramos para a mesa do Senhor. Depois desse processo de lavar nossos pés, depois desse processo de humilhação, de falar para o irmão, porque esse é o testemunho, né? Eu lavo os seus pés, porque o irmão também lava os meus pés. Eu te suporto porque o irmão também me suporta. Não na expressão suportar, de suportar, né, negativamente. É de colocar o irmão no lombo e falar, vem que eu te carrego. Com todo o seu peso, com todas as suas fraquezas. Está precisando de mim? Eu te carrego. Irmãos, essa é a perspectiva antes de entrarmos na mesa do Senhor. Eles precisavam lavar seus pés. E o Senhor os ensina a lavar seus pés. Estão com os pés limpos? Ok, agora vamos partir o pão. Eu creio que muito da divisão da igreja hoje, muitas mesas, muitos partires do pão têm surgido, porque em algum momento os irmãos pararam de lavar os pés uns dos outros. E aí a gente tenta criar um novo testemunho. E aí nós vamos começar a partir o pão com outro grupo, falando que nós amamos os irmãos e que o Senhor nos ama, sendo que eu agora estou desprezando aqueles que eu abandonei. Irmãos, o exemplo de Corinto já vai nos falar. Isso que vocês estão fazendo não é a mesa do Senhor. Então, quando nós pensamos na mesa do Senhor, nesse utensílio da casa de Deus, da igreja, quando um incrédulo chega no nosso local e pergunta, o que vocês fazem? Então nós devemos dar o testemunho exato daquilo que estamos expressando. Mas esse testemunho precisa passar primeiramente numa realidade pessoal e espiritual. Verdadeiramente, a questão do partir do pão precisa esquentar a nossa mente, esquentar nosso espírito, para que comamos e bebamos realidade espiritual enquanto partimos o pão. O partir do pão está muito distante de qualquer tradição humana. Está muito distante de qualquer hábito e tradição de igrejas ou de locais que colocam, né, como a gente ouve às vezes, né, colocam, não, nós partimos pão uma vez por mês na reunião que tem menos pessoas, porque nossos objetivos, nossos interesses são outros, nós queremos evangelizar. Quando nós falamos isso, nós não temos entendido quais são os utensílios da casa de Deus, porque o evangelismo é uma consequência. Ali, nesse texto aqui mesmo, em Atos, fala que o Senhor ia acrescentando dia a dia os salvos. Quem acrescenta é o Senhor. A nossa responsabilidade é dar testemunho do Senhor. Então, irmãos, nós não devemos estar muito preocupados com o número nesse sentido. Nós não nos reunimos para salvar vidas. Nós nos reunimos para louvar e servir ao nosso Deus. E existindo realidade e testemunho nesse reunir, o Senhor salvará vidas. Então, irmãos, os utensílios da casa de Deus, doutrina, oração, partir do pão e a comunhão, que também é um outro fantasma para nós, irmãos. A koinonia, o ter as coisas em comum, é termos uma vida participativa, é permitirmos que os irmãos interfiram em nossa vida e nós também interferimos na vida dos irmãos em Cristo. Então nós não podemos desrespeitar uns aos outros, porque o Cristo que morreu por mim também morreu pelo meu irmão. E o Espírito Santo que habita em mim também habita no meu irmão. Então eu preciso respeitar o meu irmão. Existe um livreto muito bom mesmo,
recomendo os irmãos lerem, chama Vida em Comunhão, de um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. É um livretinho fininho, que ele vai falar sobre comunhão, e ele vai falar muito disso, e me falou muito ao coração quando eu li sobre isso na época, porque ele vai falar que a nossa comunhão espiritual, ela primeiramente é respeitosa, eu apresento a Cristo ao meu irmão, e espero que o Espírito Santo toque na vida dele, e vice-versa. Quando eu desprezo a obra do Espírito Santo, e eu tento impor as coisas, eu já começo a trabalhar na minha alma, querendo mudar a alma do meu irmão. E aí há desrespeito, há descontrole, né? E todo o caminho de iniquidade e confusão que nós tanto conhecemos. Mas quem é o Senhor do seu irmão? É Cristo. Ele tem todo o interesse em transformar e mudar a vida dele, muito mais do que eu, muito mais do que nós. O que nós podemos fazer é apresentar Cristo uns para os outros. E pedir que o Espírito Santo então toque e mude a vida do irmão, porque nós não temos a capacidade de mudar a vida de ninguém. E quando mudamos a vida de ninguém, é numa esfera da alma, é uma esfera rasa, é uma esfera que não gerará frutos eternos. É só o Senhor Jesus que tem a capacidade de transformar as pessoas. E quando nós começamos a entender isso, a nossa comunhão se torna muito mais respeitosa. Quando nós começamos a ver as dificuldades, as angústias do irmão, nós podemos chegar perto dele e nós podemos ter comunhão em Cristo, koinonia. Irmão, o que nós temos em comum? Nós temos Cristo em comum. Então eu te dou da vida de Cristo na minha vida, você come da vida de Cristo na minha vida e eu como da vida de Cristo na sua vida. Nossos esforços humanos, nossas tentativas humanas, elas devem ser rejeitadas, devem ser expostas pelo Espírito Santo para que o Senhor nos livre disso. Porque uma comunidade que se baseia numa comunhão não espiritual, ela acarreta tristezas, sofrimentos, né, e toda sorte de coisas más, como Tiago diz lá em Tiago 4. Porque onde há divisão, aonde há discussão, aí há toda sorte de coisas más. Irmãos, nós precisamos ter essa koinonia uns com os outros, e essa comunhão, esse estar em comum uns com os outros, ultrapassa a doutrina, no sentido de que nós não só compartilhamos Cristo na sua palavra, mas compartilhamos Cristo nas nossas bênçãos materiais, que também parece ser um outro tabu. Se os irmãos lerem 2 Coríntios 8 e 9, nós vamos ver ali uma instrução tão prática do Espírito Santo de como as igrejas devem proceder, porque às vezes uma pessoa ela colheu demais e a outra colheu de menos, mas através da vida em comum, Deus manifesta que aquele que colheu demais foi para que ele tenha que dar para os irmãos, e aqueles que colheram de menos, o Senhor vai falar para eles: eu vou te suprir em todas as coisas através da igreja, através do meu corpo. Agora, irmãos, essa comunhão ela nos é muito dolorosa, porque nós somos muito egoístas. E nós pensamos: nossa, mas eu trabalhei tanto para conquistar isso. Eu fiz cursos, graduação, eu lutei tanto, eu mereço ter o que eu tenho. Dar para os outros, ter isso em comum, né? É colocar isso em comum para os outros. Aí em Efésios 4, Paulo fala que nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos para ter com que ajudar aos outros. Olha que perspectiva tão diferente da nossa Deus tem de comunhão. Nós acordamos de manhã e falamos: Senhor, muito obrigado pela saúde que o Senhor me deu, que o Senhor tem me dado. Senhor, muito obrigado pelo emprego que o Senhor tem me dado. E muito obrigado, Senhor, pela honra e a bênção que o Senhor me dá, daquilo que eu ganho, poder repartir com meus irmãos. Nós temos orado assim, irmãos? Pensem bem. Nós oramos ao Senhor: Senhor, esse aumento no meu salário é para honra e glória do teu reino. Não é para honra e glória do meu nome. Nossa, eu volto para casa e falo com a minha esposa: eu tive um aumento de salário. Então vamos trocar de apartamento, vamos trocar de casa. E enquanto irmãos têm padecido necessidades, enquanto outros irmãos, Deus tem esperado que eles sejam supridos pela nossa vida. Talvez a gente vai chegar na eternidade e o Senhor falará assim: não, você foi tão abençoado financeiramente porque eu contava que o seu coração seria fiel a mim para abençoar tantas famílias e irmãos. O Senhor não abandonará o seu povo. O Senhor abençoará esses irmãos, mas nós perderemos a bênção de sermos instrumentos. É isso que Esther ouve, não é?
quando ela está lá com medo de contar para o rei a questão ali do reino. E ali é falado para ela, olha, se você não for falar com o rei, Deus vai providenciar uma outra solução para nos salvar, mas você não fará parte dessa solução. E ela fala, não, então eu vou, porque eu quero fazer parte da solução de Deus, eu quero ser útil ao Senhor, eu quero prosperar o propósito de Deus. Irmãos, os irmãos recordam quando o Senhor Jesus fala, né, para que a gente rogue ao Senhor, que envie trabalhadores para a seara, porque a seara está verde, né, e precisa ter trabalhadores, são poucos os trabalhadores. Aí nós chegamos em Tiago 5, ali Tiago vai falar que o clamor dos trabalhadores do campo chegaram até Deus, porque os donos do campo têm retido mais do que deveriam, e eles não têm pago o salário justo dos trabalhadores. Então, irmãos, essa é uma grande vergonha que nós levamos. Pedimos muito ao Senhor que Ele consagre pessoas e irmãos para o serviço, e quando Ele levanta essas pessoas, nós desprezamos e desconsideramos as necessidades que eles têm. Mas, irmãos, é como Tiago fala, o clamor deles chega até Deus. Irmãos, a nossa comunhão ela deve ser muito mais profunda do que um bom dia, irmão, domingo de manhã. Um sorriso dominical de falar, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Boa semana, irmão. Deve ser muito mais profundo do que isso. O Senhor não nos chamou para uma comunhão superficial assim. A igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos buscar do Senhor a compreensão, para que nós, como membros desse corpo, cooperemos objetivamente com o propósito do Senhor. Senhor, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha vida pertence a Ti. Como o Senhor deseja usar? Eu desejo suprir os meus irmãos, eu desejo suprir o Teu corpo, enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver vida. Eu gostaria de ler, então, só alguns versículos, para os irmãos considerarem. Em Mateus, capítulo 24. Irmãos, quando nós falamos sobre a volta do Senhor, e nós começamos a perguntar ao Senhor sobre como podemos nos preparar para a vinda dEle, né? Não sei se os irmãos já tiveram essa angústia, né? Muitas vezes nas Escrituras nós vemos que o Senhor nos manda estarmos preparados para a sua vinda. E como nós podemos estar preparados para a vinda do Senhor? O que os irmãos sugerem? Será que nós podemos ler nas Escrituras assim, aquela pessoa que decorar a Bíblia estará preparado para a vinda do Senhor? Aquela pessoa que leu a Bíblia 10 vezes no mês, aquela pessoa que orou 5 horas por dia, né? As coisas do Senhor não são nessa matemática. Mas as Escrituras nos dão uma dica muito interessante de como nós podemos estar preparados para a vinda do Senhor. Os irmãos querem ver? Vamos pegar só alguns textos e os irmãos meditem então. Mateus 24, versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quem é o servo fiel e prudente, que será feliz, bem-aventurado, quando o Senhor Jesus voltar? Aquele que estará servindo aos seus conservos. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que, irmãos, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade
isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo aconselha: você quer estar preparado, você quer ser achado isento de culpa, com um coração puro e santo na vinda do Senhor Jesus, então ame uns aos outros, ame o seu irmão. Vamos ver então agora o que Hebreus tem a nos dizer disso. Hebreus 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui a abordagem do Espírito Santo é olhando a perspectiva negativa. Não pare de reunir. Continue prosseguindo. O dia do Senhor se aproxima. Continue estimulando os seus irmãos às boas obras. Empenhe-se pelas boas obras. Tiago também faz uma abordagem na perspectiva negativa. Olha lá, capítulo 5 de Tiago, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações. Obrigado, irmão. Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olha como também aqui a perspectiva negativa. O juiz está voltando. Pare de reclamar dos seus irmãos. Pare de queixar deles. Porque, irmãos, é a figura do candelabro. Nossa, nem deu tempo de falar, né? É a figura do candelabro da comunhão. O utensílio que nós conhecemos judaico, que é a figura da comunhão da igreja, porque há uma haste central e dela saem 3 hastes para a direita e 3 hastes para a esquerda. Todos nós estamos ligados em Cristo. Ele é a haste central, de onde o azeite escorre para todas as outras hastes. E quando nós pegamos esse candelabro e olhamos ele assim, ele vai abrindo, né? Nós às vezes temos 2 hastes laterais muito próximas uma das outras. Porque às vezes nós temos mais afinidade com algum irmão, é como Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, tinham o mesmo trabalho, eles tinham o mesmo vocabulário, eles tinham o mesmo jeito de conversar, mas essas hastes elas vão se distanciando, de maneira que na igreja e no corpo de Cristo há pessoas de extremos bem distintos. Como no próprio exemplo dos apóstolos, nós temos o Zelote e Mateus o publicano. Olha como o Senhor ele chamou pessoas bem distintas. Mateus, que comia e bebia às custas de Roma, um judeu vendido aos olhos dos judeus, né, para servir a Roma. Né? O Levi, quando chama, né, Mateus, quando chama o Senhor Jesus para almoçar na casa dele, muitas pessoas criticaram isso. Um publicano, uma pessoa que vive às custas dos impostos que temos que pagar a Roma. E no outro lado da haste nós temos o Zelote, Simão o Zelote, né, o radical que andava com a espada na cintura, esperando um momento para matar os romanos, para matar Levi, Mateus, publicano. Ele queria destruir esse povo. Ele achava que o Senhor viria trazer transformação pela espada. Irmãos, tão diferentes, mas unidos no mesmo corpo. Tão diferentes, mas ligados pela mesma haste. Esse é o testemunho que damos do candeeiro. Somos uma só peça, um talento de ouro batido à mão para que formasse um único utensílio. Não somos encaixados, não somos desencaixados, não tem como. Aquele que pertence ao Senhor não pode ser desarraigado do corpo dele. Irmãos, seremos candeeiro, somos testemunhas do Senhor até que ele venha. A função do candeeiro é iluminar. A luz da terra hoje é a igreja. Mas é como o Apocalipse 21 diz: naquele dia não haverá mais necessidade da luz da candeeira, porque o Cordeiro iluminará a cidade. Irmãos, nós precisamos testemunhar do Senhor enquanto Ele nos dá essa oportunidade. Quando Ele voltar a essa terra, perderemos já o tempo do testemunho, porque Ele será o testemunho dele mesmo. O Senhor reinará visivelmente. É nos dias de hoje que a igreja deve iluminar, através do amor e da comunhão, alguma coisa que o mundo não consegue entender.
E aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Irmãos, olha o conselho de um apóstolo do Cordeiro. O tempo se aproxima, o fim de todas as coisas está próximo. Acima de tudo, ame uns aos outros, porque nessa vida de amor há cobertura nos nossos pecados. O amor cobre multidão de pecados. E por fim, 1 João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então João aqui está dizendo que corremos o risco, na volta do nosso Senhor, chegarmos envergonhados na presença dele. E o conselho que João dá é que nós permaneçamos nele. Como nós permanecemos em Deus? Capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Irmãos, o caminho da comunhão é o melhor caminho para a obra da cruz em nossa vida. O andar juntos, o ceder, o abrir mão, o permitir que outro irmão tenha mais honra do que eu. Não é isso que fala em Romanos 12? Em Romanos 12, ele vai falar, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, esse é um caminho de desonra para nós mesmos e um caminho de honra para o Senhor Jesus. Então, irmãos, gostaria muito de encorajar os irmãos nesses dias. No final desse pensamento que tivemos, eu gostaria de terminar lendo um versículo em 2 Crônicas. Por favor, irmãos, 2 Crônicas, capítulo 13. Irmãos, o que eu gostaria de deixar para os irmãos nesse final de semana é que há um Deus e esse Deus tem um propósito e tem um testemunho. Nós devemos compreender qual é o propósito e qual é o testemunho do nosso Deus. Não é Ele que se adapta aos nossos pensamentos, somos nós que nos submetemos aos pensamentos dele. A casa de Deus é mobiliada com esses utensílios, com a palavra de Deus, com a comunhão, com as orações e com o partir do pão. Aqui em 2 Crônicas, eu gostaria de ler esses 2 versículos com os irmãos, para terminar. É uma situação depois da separação do povo de Israel. Davi morre, Salomão morre, e aí se divide o reino. Roboão para um lado, Jeroboão para o outro. Roboão, filho de Salomão, assume o reino do sul e Jeroboão assume as tribos do norte. Jeroboão, com medo do povo se submeter a Jerusalém, a Judá, a Roboão, ele cria bezerros de ouro, coloca em Dan, coloca em Betel. Ele fala, não mais vão a Jerusalém, não é mais a casa de Deus ali não é o testemunho de Deus, vamos criar um outro testemunho para Deus, vamos criar outras coisas. Se os irmãos lerem lá em Reis, quando há essa divisão, Jeroboão fala assim, adorem a Deus nesses locais. E a Bíblia vai falar que naqueles dias os levitas de Israel, eles foram expulsos de Israel por não aceitarem isso. Que os levitas falaram, não, o local de adoração é Jerusalém. Não crie novos caminhos, não faça novos ídolos, não crie plano B, plano alternativo, porque o local Deus já estabeleceu. E depois então que Roboão morre, sucede ele um rei, Abias, e aí começa uma batalha civil. Há uma guerra civil entre Jeroboão e a tribo de Judá. E eu gostaria que os irmãos então lessem com atenção essa discussão que eles tiveram. Porque Judá foi pelejar contra Israel, Judá bem menor que Israel, com menos soldados, numa guerra que estava toda armada para eles. Então, ele vai falar assim, versículo 8. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras?
Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Prestem atenção, irmãos, no versículo 10. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Irmãos, se os irmãos depois lerem o restante dessa situação, o Senhor traz grande vitória para Judá e traz grande humilhação para Israel. O que eu sinto nesses dias, irmãos, dias de trevas, dias tão difíceis, eu sinto que o Senhor tem nessa cidade, nesse país, nessa terra, espalhado por essa terra, homens e mulheres que ainda guardam os seus preceitos, que ainda anelam pelo testemunho de Deus, que rejeitam o convite da popularidade, da maioria, dos bezerros criados para substituir a Deus. Irmãos, pensem a respeito disso. Aqui há uma grande revelação para nós. Quando eles estão discutindo, fala, quanto a nós, nós servimos a Deus. E cada dia de manhã o sacerdote faz como Deus ordenou para fazer. Cada dia de manhã, dia após dia, nós executamos o propósito, aquilo que Deus tinha estabelecido para fazer. Então, irmãos, o apelo que eu faço para os irmãos meditarem é que vamos servir ao Senhor. Vale a pena servir o nosso Senhor. Vale a pena conhecer os seus testemunhos. Ó Senhor, por isso nós clamamos, inclina os nossos corações para os teus testemunhos, Senhor. Livra-nos de toda vaidade, de toda cobiça. Dá-nos entendimento para conhecermos os teus testemunhos, Senhor. E andarmos, Senhor, nas tuas veredas, Senhor. Andando de uma forma triunfante em Cristo Jesus, Senhor. Até a volta do nosso Salvador. Ó Senhor, nós pedimos a Ti que essa palavra ela seja regada pelo Senhor conforme o Teu propósito, Senhor. Dispersa toda a palavra humana, dispersa toda a palavra que não convém, todo excesso da minha parte, Senhor, e tudo aquilo que é Teu, por misericórdia do Teu santo nome, que o Senhor venha prosperar, frutificar, Senhor, arraigar nossos irmãos na raiz de Davi, Senhor, para que tenhamos fruto